A história do rei Davi, parte 3. A vida pessoal do rei Davi. O rei Davi teve ao longo de sua vida muitas esposas e concubinas, com as quais ele foi pai de muitos filhos. Os filhos mais conhecidos de Davi na narrativa bíblica foram Absalão, Adonias, Amon, Salomão e Tamar, sua filha. Se o reinado à frente de Israel era próspero e exemplar, o mesmo não pode ser dito de sua vida familiar. A família do rei Davi sempre esteve cercada de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias. Um exemplo claro disso são os episódios envolvendo Absalão, que matou Amon por ter violentado Tamar. Depois ele próprio acabou sendo morto por Joabe, sobrinho do rei Davi, por traição. O rei Davi conseguiu unir 12 tribos, mas não conseguiu unir os próprios filhos. O pecado do rei Davi. Foi no período de grande prosperidade do reino de Israel que Davi experimentou seu tombo mais amargo, onde adulterou com Betseba e conspirou a morte de Urias, esposo da mulher. O rei Davi foi duramente repreendido pelo profeta Natã, expondo um pecado que até então parecia que ficaria encoberto. Davi casou-se com Betseba, se arrependeu profundamente, Deus o perdoou, mas não deixou de castigar o seu pecado, segundo Samuel 12. Da união entre Betseba e Davi nasceu seu herdeiro no trono de Israel, o rei Salomão. As consequências do pecado de Davi puderam ser vistas claramente na sequência da história de Israel. Certamente esse pecado descrito nas Escrituras é um alerta para cada um de nós, pois o caráter santo e justo de Deus não tolera esse tipo de coisa. O caráter do rei Davi. O rei Davi estava longe de ser um homem perfeito, porém ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos. Mas, principalmente, Davi era sensível à voz de Deus. O rei Davi era alguém que tinha seu coração completamente inclinado a Deus. Ele sabia de sua condição humana limitada diante um Deus todo-poderoso. Dessa forma, ele era verdadeiro em se arrepender e buscar o favor divino. O salmista Davi. O rei Davi é descrito como o doce salmista de Israel, segundo Samuel 23:1. O Antigo Testamento faz inúmeras referências a Davi como tendo sido um tipo de líder da adoração musical de Israel. Ele também foi um inventor de instrumentos musicais e um habilidoso compositor, Neemias 12:24-46, Amós 6:5. De todos os salmos registrados na Bíblia, 73 deles em seus títulos atribuem sua autoria a Davi. Alguns deles são identificados como sendo salmos messiânicos. Na verdade, o próprio Jesus atribui a autoria de um desses salmos a Davi, Levítico 20:42. O rei Davi no Novo Testamento. O rei Davi é citado inúmeras vezes não apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. A menção mais importante sobre sua pessoa é como sendo um ancestral segundo a carne de nosso Senhor Jesus, Romanos 1:3. Ele é citado com destaque na genealogia de Jesus nos Evangelhos. Ao todo, existem pelo menos 58 referências ao rei Davi no Novo Testamento. Entre elas, está incluso o título frequentemente utilizado para se referir a Jesus como Filho de Davi. No livro do Apocalipse, o apóstolo João registrou as seguintes palavras ditas pelo próprio Jesus: Eu sou a raiz e a geração de Davi, Apocalipse 22:16. Uma das descrições mais conhecidas sobre quem foi Davi está registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Nela, lemos que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus, Atos 13:22. Esta foi a parte final da história do rei Davi. Espero que tenha gostado. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos e leia a Bíblia. Deus te abençoe.